Acho que podemos passar para mesa sobre política de extermínio. Eu chamo para tomar esse espaço, que é onde a filmagem funciona melhor, a Débora Maria da Silva, militante das Mães de Maio, e a defensora pública e também coordenadora do Núcleo de Cidadania, Daniela Scromove de Albuquerque. Senhora Presidente, eu peço a palavra. Não seria interessante contar em que pé está o processo do Carandiru? Para saibamos todos em que pé está, ou não precisa? O processo está tramitando. Os 140, sim. Seria interessante contar em que andamento está, em que pé está, ou não precisa? O senhor quer fazer uma fala sobre isso? Não é que eu quero, é que eu sei. Então seria ótimo. Seria ótimo. Estou perguntando, será que todo mundo sabe? Não, seria ótimo, com muito prazer. Posso contar, sim, claro, então? Com certeza. Em um minuto, minuto e meio? Então eu quero contar. Tá funcionando aqui esse microfone? Tá. Então, bom dia a todos. Eu quero contar para vocês, então, como está o processo, né? O processo está da seguinte maneira. O principal acusado, ele foi condenado a 612 anos de cadeia. O coronel Biratã foi condenado a 612 anos de cadeia pelas mortes no tribunal do júri. Uma pena enorme, né? 612 anos. E a juíza que dosou chama-se Maria Cristina Kotroff. É uma grande juíza do júri. Depois ele apelou, e como ele tinha foro especial por prerrogativa de função, até eu quero contar para vocês que está errado falar foro privilegiado. Isso é coisa da imprensa. O certo é foro especial por prerrogativa da função pública. Está errado falar foro privilegiado. Então, como ele era deputado, o Tribunal de Justiça, ele pôde julgar a causa no mérito, não era mais do júri, porque deputado não vai a júri. E no Tribunal de Justiça, no julgamento que a doutora Eleonora assistiu e eu também, contra 2 votos, o relator foi pela mantença da condenação, em mais de 600 anos, né? E o revisor também. Mas depois o doutor Walter de Almeida Guilherme pediu a palavra e começou a defender o coronel, e ele foi absolvido. Então o coronel foi absolvido aqui na Justiça da Terra, né? Foi absolvido. Muito bem. Depois ele faleceu, né? O coronel depois faleceu. Muito bem. Ele foi depois assassinado, né? E o julgamento dele ainda não foi realizado. A acusada não foi levada a julgamento ainda. Mas vai ser esse ano ainda, porque ela perdeu o recurso em sentido estrito, e a acusada, aquela namorada do coronel, chamada Carla, vai a julgamento esse ano, porque o juiz entendeu que o recurso para Brasília não tem efeito suspensivo. Bem, voltando então para encerrar a minha explicação ao processo, então só o coronel é que foi julgado, só ele, e foi absolvido. Todos os outros corréus, eles agora perderam o recurso em sentido estrito. Todos perderam, todos os outros corréus, junto com o coronel Biratã, perderam, inclusive este que foi nomeado pelo governador Alckmin, perdeu o recurso em sentido estrito. E é interessante que todos eles agora têm uma advogada só. É uma advogada que milita muito na área militar. Todos eles contrataram só essa advogada. Ela é advogada de todos os réus. É uma advogada muito experiente, por sinal. Ela recorreu do recurso em sentido estrito para Brasília, mas também não tem efeito suspensivo.
Então, em que pé está o processo? Agora, o recurso em sentido estrito foi desprovido e agora vai continuar em primeiro grau, não está prescrito, não tem nenhum réu maior de 70 anos, nem menor de 21, e agora está em primeiro grau, já se encaminhando para o julgamento de todos os réus. Porém, a absolvição do coronel vai ter um reflexo no julgamento. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Eu queria agradecer o convite para esse debate dessa manhã, dizer que é um prazer ocupar um espaço público de debate de um tema tão importante. Queria, primeiramente, parabenizar todos os presentes, principalmente aqueles que estão se envolvendo com a temática pela primeira vez. Esse é um tema que deveria atrair mais a atenção da sociedade, porque ele revela como tratamos a parte mais fraca, né, da nossa sociedade. E é um foco muito importante, porque, como a própria Marta disse, isso demonstra muito da nossa organização estrutural. Normalmente, nesses debates, eu vejo várias caras conhecidas que, em geral, estão nos mesmos debates. Tudo bom? Então, eu saúdo essas mesmas caras conhecidas e saúdo, em especial, aqueles que se integram com sensibilidade pela primeira vez nesse tema tão importante. Eu cumprimento também a dona Débora, que é um exemplo de perseverança, inteligência e inspiração para todos nós, sobretudo. E agradeço a GV, o IBCCRIM, que tantos serviços presta para o debate dessa questão, entre outras. Agradeço o Movimento das Mães de Maio, Danilo, e a Rede 2 de Outubro. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que o Dr. Antônio Mafezoli, que está aqui na programação, eu ia dividir a incumbência do debate das informações da Defensoria com o Antônio, mas ele é nosso defensor tipo exportação, hoje em dia. Ele é defensor interamericano, então ele atua na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e, no momento, ele está em Santa Catarina, contribuindo para um evento de estímulo à criação da Defensoria Pública Estadual lá naquele estado. Então, é por isso que eu justifico a ausência dele e vou tentar, talvez, absorver um pouco do tempo dele para colaborar com o debate. Pegando um gancho no que o Rodolfo falou, deixa eu só abrir aqui enquanto isso. Coincidentemente, segunda-feira, coincidentemente dia de São Jorge, eu não sou católica nem exatamente do candomblé, nada disso, mas acho que os símbolos são importantes nesse momento em que se perde tanto referências culturais, né? Foi o julgamento do habeas corpus preventivo que eu e o Bruno Chimizo impetramos para um paciente, para um morador de rua, usuário de drogas da Cracolândia. Vocês devem ter ouvido falar, porque isso foi noticiado, pelo menos para quem não estava, felizmente, de férias em janeiro, né? Mas quem acompanhou os jornais, a Operação da Cracolândia foi o primeiro capítulo desse ano de operação exclusivamente policial a céu aberto no centro da cidade, com aquilo que a gente já sabe há muito tempo que a polícia faz e que a polícia tende a dizer que é culpa de maus policiais, mas, para quem observa com atenção e vagar, percebe que é estrutural, infelizmente. Por conta dessa atuação, que foi autodeclarada sufoco, né, que é o ato intencional de infligir sofrimento, a Defensoria Pública, que o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos fica a uma estação de metrô da Cracolândia, então não tivemos a coragem de deixar de ir para aquele local. Fomos e percebemos que a permanência da Defensoria não era uma escolha, tinha que acontecer. Porque, inclusive, sociedade civil foi, várias pessoas, inclusive, estão aqui, colaboraram.
o que se percebia era, de fato, um acosso, para falar o mínimo, a céu aberto. E é incrível como, em alguns momentos de abordagem policial violenta, quando o defensor dizia que estava ali observando e que ocupava esse espaço entre o cidadão e o policial, havia um desconforto, né? É um espaço que é tão pequeno e, ao mesmo tempo, é infinito, porque ninguém ocupa, é um espaço vazio, na verdade, né? Normalmente, quando você vê uma abordagem policial, as pessoas não olham, seja pelo olhar intimidador do policial, seja porque não é problema meu, seja porque se o policial está fazendo deve ser bandido, então, seja porque eu estou com pressa, né? Por algum motivo. Então, uma das coisas muito interessantes dessa atuação, e pontualmente da ocupação desse espaço, foi perceber o desconcerto dos policiais. Alguns recuavam, outros não entendiam e vinham tentar manter essa postura de, digamos, imposição, para falar o mínimo também. E, com o tempo, as pessoas foram se acostumando com a presença da defensoria e nós fomos colhendo relatos, colhemos 82 relatos das mais variadas violências. Inclusive, agora, final de maio, para quem estiver interessado, vai haver um seminário interessante, denominado A Cracolândia Muito Além do Crack, com pessoas muito importantes na Faculdade de Saúde Pública da USP, que fica aqui na Dr. Arnaldo. Salvo engano, ainda tem inscrições abertas. O fato é que eu estou falando tudo isso para dizer que, no meio da angústia criativa do que fazer com esse material recolhido, a Defensoria, além dos relatos, distribuiu cartilha de direitos, inclusive sobre a abordagem policial. O que filmou, tirou fotos, registrou, contou com o apoio de muitas pessoas. E aí, nessa angústia criativa, o que fazer com esse material? E uma das decisões foi... eu queria um leading case. Então, apareceu um dia na minha frente o Carlos Eduardo Albuquerque Maranhão, que tem esse nome pomposo, provavelmente de alguma família de origem mais abastada do Rio de Janeiro, sem nenhum antecedentes criminais, sentou e falou: doutor, eu quero meu direito constitucional de ir e vir e permanecer. Eu quero. Está sendo violado. Eu não posso entrar, não posso circular, não posso sentar na calçada, não posso fazer nada. Eu não fumo na rua, eu pago um hotelzinho, então, quando eu circulo, eu sou humilhado, eu sou xingado, tudo aquilo que vocês viram no jornal. Mas ele chegou determinado para falar comigo. E aí eu falei, pronto, é o HC do Carlos Eduardo. Aí redigi eu e o Bruno Chimizo, que inclusive é do IBCCRIM também, redigi um habeas corpus preventivo para o Carlos Eduardo, com pedido de extensão de efeitos para todas as pessoas na mesma situação, uma coletividade indeterminada, porque a gente não tem tradição aqui no Estado de São Paulo e no Brasil como um todo de habeas corpus coletivo, né? Isso acontece em alguns países latino-americanos, Bolívia, por exemplo, que a gente diz que é atrasado, né? Isso existe, por exemplo, na Bolívia. Aqui a gente não tem essa tradição. A não ser, por exemplo, aquele HC do toque de recolher, que vocês devem ter ouvido falar, que alguns juízes do interior proibiam crianças e adolescentes de estarem após as 10 na rua. Mas foi um habeas corpus impugnando a norma, uma portaria do juiz, salvo engano. Aí sim, agora, para questões fáticas, nós não temos esse precedente. Então, essa foi a maneira que nós encontramos de tentar coletivizar algo, né, expandir aí os efeitos de uma medida que, imagina, que a gente ia conseguir, né? Eu falei, mas, de forma alguma, isso não, aqui no Tribunal de Justiça, jamais. Doutora, teve a marcha da maconha lá em Brasília, né? Teve um HC deferido. Sim, no STF, né? A marcha da maconha foi deferida. Pois é. Então, aí o que aconteceu? Nós impetramos o habeas corpus no juiz de plantão, tudo bom? Que negou a liminar, defendeu a polícia, fez 3 linhas. E aí foi, na verdade, um errinho pequeno, técnico. Teria que ter sido no Tribunal de Justiça, porque o habeas corpus foi contra o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Camilo, à época, agora não mais. E aí tem um dispositivo XPTO da Constituição Estadual, que eu não me recordava, que dá, digamos, o foro especial, como disse o doutor.
E aí, o DIPO, depois do plantão judiciário, foi para o DIPO, o Departamento de Inquéritos Policiais, o DIPO se declarou incompetente, remeteu para o Tribunal de Justiça. E, na sorte, na alha da coisa, foi distribuído para a primeira Câmara Criminal. Relator Márcio Bartoli, do IBC-CRIM, revisor Marco Naum e presidente Figueiredo Gonçalves. Foi indeferida liminar, e aí eu decidi, falei, não, vou conversar com o doutor Márcio Bartoli. Ele me recebeu com aquela disponibilidade, abertura, humildade de sempre. Conversamos, ele falou, doutora, mas qual é o valor prático? Eu falei, de fato, o valor prático é um salvo-conduto para o Carlos Eduardo, para as pessoas? Talvez tenha algum pequeno efeito prático, talvez nenhum, mas e o valor simbólico do judiciário? Poder dar uma decisão de falar isso não pode. O pobre pode ocupar a rua. Aliás, é um requinte, né? Não tem moradia, não tem albergue, não tem tratamento e não pode ficar na rua. Então tem que virar purpurina, desaparecer, virar pó, né? Fazer... E aí, ele ainda teve a delicadeza, o Márcio Bartoli, de avisar o núcleo da data. Ele colocou a extra pauta do julgamento, foi segunda-feira, dia de São Jorge, da Justiça. E eu sustentei oralmente, a Procuradora de Justiça espumou contra, assim, de um jeito que eu nunca vi. Ela é interessante, mas se alterou, porque é incrível como esse assunto ele desperta. Inclusive, numa das falas dela, ela trouxe a questão de... mas e se nós precisarmos proteger essas pessoas psicóticas e drogadas, então, se der o salvo-conduto, não vai poder internar? A questão entrou na questão da internação, do afeto autoritário, que é um outro debate, que é um lodo, né? E o fato é que, antes da sustentação oral da Defensoria, o José Carlos Dias, coincidentemente, fez uma sustentação oral de um caso dele particular, e ele saiu e todo mundo foi embora da plateia, estava falando para o Rodolfo. E quando eu vi, eu falei, bom, vou sustentar, ninguém vai presenciar isso. Também não me liguei de avisar ninguém e me sentia mais confortável de fazer sem plateia. O fato é que foi um julgamento absurdamente emblemático. O Márcio Bartoli deferiu o salvo-conduto. Se vocês quiserem puxar na internet, no site do Tribunal de Justiça, é só colocar em acórdão Zé Carlos Eduardo Albuquerque Maranhão, o paciente. Ele simplesmente reconhece como irregular, diz que é notória a irregularidade da ação da Polícia Militar na Cracolândia. E ele elenca exemplos de violação a partir dos relatos que a Defensoria levou. O Marco Naum se emocionou, falou isso só acontece com pobre, assim, pediu para parar de falar, porque ele... Foi algo que no Tribunal de Justiça, juro, o mesmo Tribunal de Justiça que absolve o Biratã, o mesmo Tribunal de Justiça que dá o aval para o massacre do Pinheirinho, é o Tribunal de Justiça que, eventualmente, na sua porosidade, na sorte, um monte de elementos que muitos deles nós não temos controle, é o mesmo Tribunal de Justiça que deu essa ordem da qual não cabe recurso, que é mais interessante, que estrategicamente foi muito bom. Então, eu recomendo que vocês acessem o site do Tribunal de Justiça e peguem essa poesia pura, que é esse acórdão que segue o relatório do Márcio Bartoli, e isso é um precedente muito importante aqui no Estado de São Paulo, ainda mais nesse momento, né? Que depois de Cracolândia veio o Pinheirinho, e cada vez mais as notícias sobre violação sistemática por parte da Polícia Militar vêm à tona, cada vez mais, né? Eu não sei se... Às vezes eu fico em dúvida se é porque eu trabalho com um tema que eu acho que as notícias estão crescendo, ou se é porque, de fato, estão. Eu gostaria de conseguir ter essa sensibilidade fora, que, na verdade, eu não consigo avaliar. Mas, na verdade, me parece que... Tem uma normativa interna que obriga os GCMs a retirarem as pessoas da rua. Eu conversei com vários, alguns deles já foram punidos na Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana, porque tinha um morador de rua sentado e ele não fez nada.
Lá no Núcleo de Direitos Humanos, se alguém quiser, eu posso disponibilizar. É tipo um convênio que eles fizeram. Essa proibição de permanência de morador de rua, em tese, é só para a Praça da Sé e adjacências, mas até aí adjacências pode ser até Itaquera, né? Não sei como se interpreta. E esse é um trabalho que o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos vem fazendo, de tentar, inclusive, de tentar achar uma forma de impugnar esse tipo de coisa. Inclusive, denúncias muito fortes de GCMs furtando, na verdade é furto, né? Subtraindo pertences de moradores de rua. Isso acontece a rodo, de dia, a olho nu, ali perto, na Boa Vista. É quase, e aí é aquele discurso, mas está atrapalhando a calçada, né? Tá, e aí, às vezes, o camarada está com um colchão novo, um cobertor, está frio, eles pegam. Como se fosse lixo, ele não recupera. Isso, olha, para quem quiser dar uma volta, não precisa nem ser à noite. Ali no centro, vai ver, é muito complicado. É muitíssimo complicado. E, enfim, daria para a gente aprofundar nisso, mas o que eu fico pensando é o seguinte. Eu vejo, mais ou menos, alguns fenômenos assim, como se fossem círculos, né? Então, acho que o Estado estaria aqui, a segurança pública um círculo mais para dentro, a polícia em outro mais para dentro e a força no meio, né? Então, o Estado não é sinônimo de segurança pública, é muito mais que isso. Segurança pública não é sinônimo de polícia, é muito mais que isso. E polícia não é sinônimo de força, é muito mais que isso. Mas o que a gente percebe é que esse círculo da força, ele tende a virar violência e ele tende a encostar no círculo do Estado e praticamente, pelo menos nesse janeiro, isso ficou muito claro. Essa violência nuclear, ela tende a se identificar com o conceito de Estado, infelizmente. E é nesse panorama que me parece que se insere essa mesa de debates aqui, tanto do massacre do Carandiru, quanto da política mais ampla de extermínio, que assim foi denominada no painel, né? E aí a questão é assim, tem outra coisa, que a gente vive num mundo que me parece que gosta muito de rótulos. Então, assim, a ditadura esteve no passado, ufa, o massacre do Carandiru esteve no passado, ai que alívio. Né? Nossa, lá na faixa de Gaza é uma desgraça. Nossa, que pena. Né? A faixa de Gaza é uma desgraça. Mas e o que acontece aqui do lado? Né? Por incrível que pareça, ironicamente, não sei porquê, talvez até por uma defesa de um bloqueio mental para não enlouquecer, a gente tem mais ferramentas para se espantar com o que está longe, com o que está no passado, do que com o que está perto. Né? Mesmo pessoas bem intencionadas e sensíveis. E aí também acho que se insere a importância desse evento. Né? O massacre do Carandiru está no passado ou ele está no presente? E aí, se vocês acessarem a página da Secretaria de Segurança Pública, www.ssp.gov.br, no canto superior direito tem lá estatísticas. Vocês clicam e tem por trimestre. Então, tem mortes em confronto com a polícia. Alguns estados, a maioria dos estados do Brasil não tem essa estatística. Por incrível que pareça, isso é um avanço aqui no estado de São Paulo. E aí vocês vão perceber, eu fiz uma tabelinha aqui, enfim, não fiz nada para expor em PowerPoint, mas, basicamente, há alguns anos, temos, em média, com variações um pouco para baixo, um pouco para cima, 500 mortes por ano, a céu aberto, declarado. Isso é o que a Secretaria de Segurança Pública declara. O policial, e é identificável, os policiais são identificáveis, matou determinadas pessoas. Tem ocorrência de cada uma desses eventos. Tem a tal da cifra oculta, que fica ali desaparecido, morte suspeita, enfim, outras coisas. Mas esse é o número oficial. 500 pessoas já, uma média que vem estável, com alguns picos
Maio de 2006, o que se mata em um ano se matou em poucos dias, 15 dias, em torno disso. Mas o fato é que janeiro, fevereiro, março desse ano de 2012, temos 118 mortes. É um pouquinho mais que um Carandiru. A cada 3 meses, nós temos um Carandiru. Com a dificuldade que isso acontece de forma espalhada, em lugares que não são centrais, não são pessoas facilmente identificadas. Você não pode pegar um Carandiru, você pega uma lista, você sabe os nomes. Para você cruzar essas informações é uma dificuldade imensa. O núcleo tenta ir atrás dessas famílias e não é super difícil. E porque não tem essa informação consolidada. Então, e aí isso torna o que muito mais difícil se jogar luz a esse fenômeno. Por quê? Acontece num território muito mais espalhado. A cada 3 meses, nós temos, estavelmente, há anos, um massacre do Carandiru. E aí, tem um livro, Direito e Memória, da Secretaria de Direitos Humanos, que tenta coletar mortos e desaparecidos políticos da ditadura militar. E ele traz um dado que, em toda a ditadura militar, e coloca o ano de 61 como começo, até 88, morreram e desapareceram 475 pessoas. Até isso fez com que algum jornal chamasse de dita branda, né? 475 pessoas é o que a gente tem de pessoas mortas pela polícia no estado de São Paulo a cada ano. Me parece que isso por si só deveria fazer com que as autoridades afrouxassem a gravata, tirassem o chapéu e fizessem pelo menos 1 hora de silêncio. E depois pedissem desculpas. E depois sentassem com todo mundo e falassem: nossa, esse problema é de todo mundo. E aí? O que a gente faz? É fácil? Não é fácil. Mas o que a gente faz? Isso não acontece, né? O que acontece é praticamente é levar para o lado pessoal, quase isso, né? Então, cada governo que se sucede tenta dar uma defesa. Na verdade, já nem para pensar, não faz nem 1 minuto de silêncio, e já sai se defendendo como se fosse um problema pessoal daquele governante, não fosse um problema que vem se arrastando desde a dificuldade de se abrir os arquivos da ditadura, que vocês sabem muito bem, que, no fundo, o Brasil ele é campeão em continuidades, né, em continuismos, né? A gente não tem quebra, uma coisa dali vai gerando outra, e a gente não tem quebra, porque a gente é muito cordato, bacana, e nisso a sujeira vai ficando debaixo do tapete. Mesmo que não fosse por humanidade ou por legalismo, me parece que poderia ser um pouco por inteligência querer tratar dessa questão, porque o assassinato de pessoas como uma política regular, ele não tem surtido resultados, na verdade, né? A criminalidade tem crescido. Então, pelo menos, se fosse por esse raciocínio mais frio, calculista, racional, não precisaria ser defensor de direitos humanos para poder entender que não está funcionando. E aí? Não funciona. Vamos tentar achar uma outra forma? Né? Isso, na questão do encarceramento, às vezes se consegue uma brecha para se introduzir esse tema, né? Então, Lei 9.099, outras coisas. Mas, para esse tema da famosa resistência seguida de morte, a gente não consegue penetração. Não consegue instaurar o debate, sempre são as mesmas pessoas, sempre se diz que é um problema do mal policial, a teoria do fato isolado, a maçã podre. Então, tira a maçã podre, no dia seguinte tem mais tantas mortes, policiais que também entram com o mesmo treinamento de guerra, com a mesma lógica do extermínio do inimigo. É como se a gente estivesse num videogame bizarro. É isso, né? E o que eu acho interessante, eu trouxe aqui algumas matérias, depois se vocês quiserem ver. Tem uma aqui: polícia mata uma pessoa no Brasil a cada 5 horas. Saiu no Correio Brasiliense em julho do ano passado. Tem uma outra matéria recente do Estado de São Paulo, de 28 de março, em que se fala da investigação do DHPP,
depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, que ele avocou algumas investigações de resistência, e que a justificativa do delegado do DHPP é que os números aumentaram de resistência porque a criminalidade está mais violenta. E me parece muito interessante que isso ainda colhe, quer dizer, se a criminalidade está violenta, é íncito, é da essência da criminalidade ser fora da lei, né? Ser violento. Aliás, é por isso que a gente fala bandido, a gente tem medo, né, disso. Agora, não é esse o papel da polícia. O papel da polícia é o oposto desse. E me parece interessante que esse argumento ainda sirva para justificar. Quer dizer, se a criminalidade está violenta, a polícia tem que ser violenta. Não tem outra forma. E é incrível como ainda esse tipo de argumento é utilizado. E aí tem essa questão de se aliviar um pouco, né? No Brasil, a gente resolve um pouco problemas trocando o nome das coisas, né? Às vezes, então, FEBEM vira Fundação Casa, a gente dá uma aliviada, como diz o Zé Simão, né? Se tucana tudo, vai lá, alivia. Então, alivia. Essas mortes pela polícia, vocês sabem muito bem, elas, ao contrário de qualquer outra morte violenta, ela recebe o título, não recebe o título de homicídio. Tradicionalmente, ela recebe a capitulação penal de crime de resistência. E me parece que isso já se insere num contexto de suavização da questão, né? De você botar uma sombrinha ali para, de novo, não olhar. E essa capitulação de resistência, seguida de morte, a Marta sabe provavelmente melhor do que eu, ela é penalmente equivocada. Todo e qualquer delegado de polícia que faz um boletim de ocorrência, resistência seguida de morte, poderia ser instado na sua corregedoria por um erro técnico. Não estou dizendo nem comprometimento, nada disso. É um erro técnico. Por quê? Vocês sabem, o direito penal ele tem o princípio da estrita legalidade, da taxatividade. Você não pode criar interpretações além do que o próprio rol de crimes coloca estritamente. Não existe o crime de resistência agravada pelo resultado morte. Não existe. Então, por que se inventa um tipo penal? Não é um erro crasso? Na verdade, ironicamente, o que acontece? Na lógica dessa suavização, o resistente é morto. E aí você apura o crime do morto, que também é um erro técnico, para falar o mínimo. E quando, na verdade, se existisse o crime resistência com agravada pelo resultado morte, é o resistente, bandido, que mataria. Não é, Marta? Me corrija, vocês. E aí? Nem tecnicamente ninguém faz nada? Assim, é normal. É uma coisa óbvia. Não precisa ser da Rede 2 de Outubro, não precisa ser Mãe de Maio, não precisa ser defensora, não precisa ser ideologicamente vinculado à questão. É um erro primário. Teoria geral do direito, talvez primeira parte já desse na parte geral já desse para eliminar isso. E aí me parece que esse é o começo de uma trajetória meio estranha, já começa assim a história, e a coisa tende a se encaminhar dessa maneira. Ninguém lê o processo direito, o Ministério Público não requer as diligências que tinha que requerer, não se faz preservação da cena do crime em praticamente nenhum desses casos, que é uma coisa básica do Código de Processo Penal. Não se tira foto do morto, que é uma obrigação também que está no Código de Processo Penal. Se coloca a pessoa na viatura e já entrega ela morta, no falso socorro, e entrega ela morta no hospital. Esse é o padrão. Claro que tem nuances, né? A gente não está aqui para julgar de forma simplista, mas para abordar com coragem e clareza.
E aí, uma das ironias técnicas também é que quando tem dois... Alguém me controla o tempo, que eu estou sem... Quando tem dois réus ou dois supostos perseguidos, o que acontece? É muito comum que um seja morto e o outro preso. Aí, esse processo vai para a vara criminal comum. O tempo todo só se fala da conduta do vivo. O fato morte não é investigado. Né? O que não quer dizer que, indo para a vara do júri, também fosse acontecer alguma coisa. Tem vários que vão e também são arquivados. E aí são arquivados por várias razões. Né? Primeiro, o Ministério Público não tem know-how, ou talvez a boa vontade de investir num trabalho para a investigação disso. A polícia investigativa, que é a Polícia Civil, ela vem sendo, ano a ano, cada vez mais sucateada. Tem sido engolida pela Polícia Militar. E é um segredo que quase ninguém, quem não é da área penal, sabe, mas praticamente um processo criminal começa invariavelmente com uma prisão em flagrante. É basicamente, por quê? Porque a polícia que é estruturada é a Polícia Militar, que faz o trabalho de rua e que corre atrás de quem? De quem não consegue fugir. Né? Então, é o mais fraco, é o manco, é aquele cara que não tem amigo, é aquele cara que não entrou em arranjo com a polícia. É isso que fica. Pesca de rede. Ficou esse. Né? E essa é a nossa justiça penal. É essa pessoa que é pega pela polícia. E é essa pessoa que também é clientela desses autos de resistência, supostamente resistência seguida de morte. E acho que seria interessante até, não sei se é possível, fazer exatamente uma pesquisa que demonstre isso, mas eu trabalhei muitos anos no Departamento de Inquéritos Policiais aqui da capital, que só trabalha com prisão em flagrante com o início do processo criminal. E a quantidade de prisão em flagrante é um universo gigantesco. Já estagiou com isso. Isso revela que não existe trabalho investigativo. A coisa mais fácil do mundo é um crime ficar impune ou nem sequer entrar para a justiça criminal se não tem prisão em flagrante. É uma cifra gigantesca. Vocês também podem fuçar nesse canto direito que eu falei do site da Secretaria de Segurança Pública de Estatísticas. Às vezes eu fico lá olhando, sei lá, a cifra é 30 mil crimes contra furto. 30, você vai ver o que entra na justiça, não é nada. Sem falar aqueles crimes de maior impacto estrutural mesmo, que não são exatamente esses patrimoniais ou de tráfico, de pequenos tráficos, né? Que é o que acaba sendo absorvido pela justiça penal. E aí, o que eu acho... Tem muitas coisas, né? Me parece que essa é um pouco uma herança do que a gente está habituado a colocar debaixo do tapete. É ruim trabalhar com isso, é porque dói, é difícil, né, dona Débora? É desagradável, imagina, você lida com morte, né? Agora, para você virar uma página, como diz lá o Baltazar Garçon, o juiz espanhol, você tem que lê-la. Para você virar uma página, você tem que ler antes. Não tem como virar uma página sem ler. E tem uma coisa básica envolvida nisso, que é o direito à informação, o direito constitucional à informação, o direito à verdade, o direito à memória, que não é uma exclusividade das vítimas desse tipo de crime, né? É algo que a gente vem arrastando aí já faz um tempo. Então, me parece que esse é um dos pontos. E aí, o que eu acho interessante é que a Polícia Militar, que é, na verdade, a responsável pela quase a totalidade desses crimes de homicídio chamados de resistência, ela é muito qualificada no discurso. Então, até não sei se tem alguém aqui que integra a corporação, mas em vários debates que eu vou, em geral, tem alguém, em geral, muito qualificado, às vezes jovem, do Barro Branco. É incrível como eles são muito bons no discurso, é inacreditável. Né, o Coronel Camilo mesmo, ele é uma pessoa, passa até uma serenidade, ele tira fotos com ar de tranquilidade, e é incrível como eles investem muito nisso, simbolicamente. Né? As armas menos letais, elas são reservadas
para aglomerados de pessoas. Então tá, então uso de gás-pimenta, bomba de efeito moral, não sei o quê. Agora, para os supostos confrontos ou perseguições, não se fala em utilização de arma menos letal. Tem uns princípios da ONU sobre o uso de armamentos dos anos 90, que eles dizem isso, olha, o uso da arma letal, da arma de fogo, ele tem que ser precedido, ele é em última possibilidade, nunca para perseguição de alguém que foge, nunca, só para salvar vida própria ou alheia. E mesmo assim, mirado em região não vital. O policial tem que receber treinamento para isso, que é o famoso método Giraldi, que na prática não existe. Serve só para, se você começa a falar de letalidade, eles te chamam. Vamos fazer o método Giraldi. Aí você vai lá, leva um monte de tiro na cabeça lá no teatrinho, e aí você sai com a impressão de, puxa, tem que matar mesmo, porque como é difícil, e claro que é difícil. Mas é uma pena que isso não reverbere na prática. Na base, vira um outro discurso, o tal do método Giraldi. E aí, quando você oficia a Polícia Militar sobre letalidade, eles vêm com o método Giraldi de preservação da vida. Já sei essa cartilha. Mas por que isso não reflete na base? Né? Por que isso não reflete na base? Então, por exemplo, em nenhuma dessas investigações de auto de resistência seguida de morte, quando há investigação, quando na maioria é tudo arquivado sumariamente, em nenhum momento se justifica por que o policial utilizou arma de fogo, em primeiro lugar. Em nenhum momento aparece gás-pimenta, qualquer outra arma de choque a longa distância, ou sei lá mais o que possa existir. Não, é arma de fogo. Em seguida, você lê o laudo, invariavelmente, eu posso falar isso com tranquilidade, não posso falar da totalidade, eu posso falar do que tem no Núcleo de Direitos Humanos, que a gente tem uns 50 casos, pelo menos. Região vital. Cabeça, peito, coração. A gente tem um caso em que o menino tinha uma tatuagem no coração de palhaço, o tiro foi dado na testa da tatuagem, que era no coração. Resistência seguida de morte, claro. Não se fala mais nisso. Várias dessas investigações. Nenhum policial ferido. Quase que todas. Nenhum policial ferido. Ora, se é confronto, não era para ter um tiro de raspão em algum policial? Não é assim que a gente vê nos filmes de Bang Bang? Troca de tiro, né? Então, de duas, uma. Ou o policial é um Charles Bronson, sei lá quem, que desvia, né? Ou essa história está mal contada. Não parece? E, no mínimo, sem falar em intenção, nada disso, dolo, no mínimo é uma imperícia. Um policial que é pago pelos contribuintes, inclusive pelas vítimas, mata, me parece que era para ser simples assim, né? Tá bom, não quer colocar na cadeia, não é essa discussão, não precisa ser essa discussão exclusivamente. Mas esse, no mínimo, é um policial imperito, que não está desenvolvendo bem as suas funções. Eu, como defensora, se tem um processo, os advogados também, os estudantes, quando forem também advogados, se perderem um prazo, o que acontece? Você pode ser demitido do escritório. Você pode prejudicar, você tem inúmeros danos, né? Por que o policial que mata não é retirado da rua? Não é retirado da rua, eu posso assegurar para vocês. Não existe uma política, pelo menos clara, prévia, transparente, do que se faz. Não precisa colocar na cadeia, ok. Agora, por que deixar essa pessoa na rua? Por que deixar o advogado que perde reiteradas vezes prazo num processo que tem prazo peremptório? O raciocínio é simples, né? Muitos deveria ser simples. Mas vai virando complexo de um jeito
porque tem muitos fatores que conjugam para que isso não venha à tona, né? E tá, tudo bem. E aí teria muitas coisas para falar, acho que depois a gente pode continuar em algum outro momento. Eu sou um pouco perfeccionista e escrevi bastante coisa aqui, depois posso passar para quem quiser, de repente. Mas a capitulação, isso é uma bandeira das Mães de Maio, né? A capitulação, resistência, o nominar isso como ato de resistência, tem que acabar. Não quer dizer que tudo será resolvido, porque as coisas não se resolvem assim. Não é chamando de homicídio que você também consegue uma aferição da verdade. O problema é muito mais complexo. Mas é simbólico. É o mínimo. Pelo amor de Deus. Então, assim, Philip Alston, que foi o relator especial por anos da ONU para execuções extrajudiciais, sumárias e arbitrárias, na visita em 2007, ele constatou várias coisas e agressivamente pontuou que é inadmissível. É inadmissível. No relatório de segmento que ele fez em 2010, também ele falou, o Brasil ainda não cumpre isso. Me parece que Minas Gerais agora capitula como homicídio. Seria até interessante a gente dar uma pesquisada como é que foi o processo lá no estado de Minas para que isso acontecesse. O PNDH, o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, também fala do fim dos autos de resistência. Claro, é um plano federal e isso é uma matéria estadual, né? Então tem essa questão de esfera de competência, que é pacto republicano, acaba que não... mais politicamente é importante. E aí, com relação à tese da política do extermínio, né, que foi a proposta desse painel, me parece que algumas coisas sustentam essa hipótese, né? O fato, por exemplo, de um policial em perito, numa ocorrência de resistência, invariavelmente tem um policial que já teve mais de uma ocorrência letal. Isso seria um objeto de pesquisa muito importante. Lá no núcleo, o universo que a gente tem aponta isso. É um universo um pouco pequeno ainda para se falar cientificamente. Mas, de qualquer maneira, por que não se afasta esse policial e coloca numa função administrativa? Me parece que essa omissão estrutural da polícia, e eu não preciso nem entrar em outros detalhes, isso, para mim, bastaria para demonstrar que seja pela omissão, pela inércia, né? Isso faz com que se desague numa política de extermínio. Porque você deixa na rua o policial livremente matando, né? Eu recomendo para vocês assistir o documentário inteligentíssimo, super visceral, que chama Jesus no Mundo Maravilha. Vocês viram? Não sei se dá para baixar. Eu posso disponibilizar, acho que é de 2007. Ele aborda 3 policiais que foram expulsos da corporação num parque de diversões meio bizarro. Assim, ele tem é muito interessante esse documentário. E mostra um deles que não sabia por que foi expulso, não entendia. Porque provavelmente ele foi expulso, mas outros colegas matavam, então ele fica meio perdido, chora. Mostra um que é o recordista. Ele tem dezenas de mortes, oficialmente, e se vangloria de ainda ter outras dezenas que não apareceram. E aí ele conta, enfim, tem uma história familiar terrível que ele viveu também, uma coisa leva a outra. O fato é que essa estrutura adoece as pessoas que integram a polícia militar. Muitas pessoas são adoecidas, porque, de fato, é uma lógica do sangue quente, é uma lógica do extermínio, né? Claro que no meio tem o policial bom, ok, está cheio, principalmente nas polícias comunitárias, que é para onde vão os policiais que não, como uma punição, que não são tão machos, digamos assim, a ponto de fazer esse trabalho, né, do bang-bang. Então, acho que fica aqui essa introdução ao tema que é riquíssimo, que merece o cuidado nosso
como objeto de reflexão mais do que qualquer outro tema, né? O Bauman ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala, você avalia o grau de civilidade de um agrupamento humano pela forma como ele trata a sua parte mais fraca. Da mesma forma que você afere o poder de carga de uma ponte pelo seu pilar mais fraco. Não é pela média, né? É pelo pilar mais fraco. E o preto, pobre, jovem de periferia, se for envolvido com crime, então, se for usuário de drogas, nossa, é o foco perfeito desse tipo de política. E aí aqui entra a questão do primado da igualdade, né, que é tão difícil falar. Como ainda cola essa questão de que bandido bom é bandido morto, né? Como a gente ainda não aprendeu um dos lemas da Revolução Francesa lá atrás, como é difícil introjetar isso, né? Que a pessoa não precisa merecer o direito, ela tem o direito. Não importa a qualidade, a sua adjetivação que no momento seja colocada. Eu queria terminar citando... Eu, de fato, fiquei muito... Eu não sou mística, juro, hein? Sou quase uma pessoa cética. Mas eu gosto dessas coincidências, elas me atraem muito, assim. Acho que ela torna a rotina muito especial. Depois que eu fiquei sabendo que segunda-feira foi o dia de São Jorge, que é Ogum, no Candomblé ou na Umbanda, e foi o dia da concessão do salvo-conduto, para o caso da Cracolândia, eu fui buscar a letra do Jorge Benjor, do Jorge da Capadócia. E eu fiquei super impressionada. Eu queria ler para vocês, porque, enfim, eu não gravei. E eu achei impressionante. Só um minutinho. Aqui. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés. Então, eu não desejo o mal para quem é meu inimigo. Para que eles tenham pés, mas não me alcancem. Para que meus inimigos tenham mãos e não me peguem, não me toquem. Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam. E nem mesmo em pensamento um pensamento eles possam ter para me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas, lanças se quebrem, sem o meu corpo tocar. Cordas, correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. E aqui eu faço uma homenagem nessa parte à dona Débora. Perseverança ganhou do sódio e do fingimento, e de tudo isso nasceu o amor. E eu estou feliz também porque estou em sua companhia. É muito emocionante. Depois de uma fala tão rica dessa, continuar, mas eu irei continuar porque eu sou guerreira. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes e quero parabenizar ao evento e o nosso coletivo, porque é meu também. É das Mães de Maio. Nós caminhamos junto com as mães do Cáceres, que não é diferente das Mães de Maio. A fala da doutora Daniela é a fala técnica. A minha é uma fala da vida do cotidiano das periferias, onde o Estado passa com rolo compressor em cima da comunidade.
que nós somos pobres, somos a maioria, e não aceitamos ser higienizada pelo Estado capitalista. Em maio de 2006, quando eu entrei para essa luta, foi quando assassinaram o meu filho, um trabalhador, um gari, que trabalhou de atestado médico no dia da sua morte. Mas mesmo se ele não fosse um trabalhador, fosse um delinquente, eu ia estar lutando porque ele era meu filho. E o Estado não tinha o direito de tirar a vida dos nossos filhos, como vem ocorrendo. Desde 2006, a gente diz que o governo perdeu o controle das suas tropas por ter, como diz o ditado, rabo preso com as tropas, por ter ordenado as tropas a ir para a rua para dar uma resposta para a burguesia em maio de 2006, que era a burguesia praticamente que estava sendo atingida, e os agentes do Estado, ao qual fazia a corrupção aos presos, como foi o sequestro do filho do chefe do comando, que eles mesmos passaram para as famílias, e a mídia, tanto a mídia grande como as mídias alternativas, mostrou que atrás dos crimes de maio tinha uma corrupção perpetuada. E ela funciona, essa corrupção, ela não parou. Ela existe até os dias de hoje, que é a moeda de troca dentro dos presídios, para poder os presos sobreviver lá dentro. Há uma corrupção que não se coloca, não se acaba, porque o Estado é um Estado opressor. A gente vê que quando eles se rebelam, o que se tem dentro dos presídios e do CDP é os cachorros mordendo esses presos. Tem que denunciar, porque no CDP de São Vicente, uma mãe falou para mim ajudar ela, que seu filho estava todo mordido de cachorros. Os cães atiçados em cima dos presos. E isso é uma tortura. É uns presídios de tortura. E não tem como ressocializar esses presos. Porque o aparelho repressor do Estado, tanto ele contribui para fazer a opressão, a tortura, como ele contribui para a corrupção dos nossos presos, dos nossos familiares. E a gente não aceita isso, a gente quer uma transformação e a gente quer um debate mais aprofundado sobre os presídios. Temos que conversar sobre os presídios, sim. Temos que fazer vários debates. E isso aqui era para estar cheio. Mas quando a gente começa a falar que vai ter um debate, ou então vai ter um ato contra a segurança pública, porque a gente tem que mostrar que a segurança pública do Estado de São Paulo e do Brasil é uma segurança pública falida, uma segurança pública de extermínio. A política de segurança do nosso Estado é de extermínio da camada mais empobrecida da sociedade. E isso a gente temos que discutir muito. E é só quem está na linha de frente, é as mães de maio, quando se diz extermínio. Porque fica a pergunta, por que se mata com 10, 12 tiros? Para confirmar que estão mortos. Por que a polícia recolhe os corpos com um suposto socorro? Não tem suposto socorro. É para mexer na cena do crime. 493 foi a primeira estatística que deram dos crimes de maio. E ocultaram a gravidez da Ana Paula, porque na Baixada Santista teve uma grávida de 9 meses que não foi computado o filho que estava dentro da barriga da Ana Paula, porque eles estavam tentando blindar isso aí, para não escandalizar. E depois a gente vê que depois de uns 15 dias, teve um caso que foi até bem emblemático aqui no estado de São Paulo, de um jovem que atirou e, no fim, depois nós descobrimos que foi uma mazela por parte da própria gestante, e foi publicado, foi feito um estardalhaço na mídia.
Ela estava de 7 meses, mas ninguém tocou no assunto do filho da Ana Paula, que estava dentro da barriga dela em maio de 2006, com cesárea marcada. O falecimento dela foi dia 15, e ela estava de cesárea marcada para o dia 18. Então, a gente tem que abordar que os crimes de maio, todos apoiem que os crimes de maio sejam federalizados. Há 2 anos vai fazer, dia 13 de maio, que nós protocolamos junto ao Procurador-Geral da República o pedido de federalização desses crimes, e já soubemos por alto, mas não está escrito no papel, que nós precisamos, sim, que esses crimes sejam federalizados. Mas ele disse, a gente já sabe que não. O Procurador-Geral da República falou que São Paulo tem uma tecnologia muito grande de investigação, que jamais vai pedir a denúncia de federalização desses crimes de maio. Mas essa tecnologia não chegou nos crimes de maio. Todos os inquéritos arquivados. Foi uns inquéritos arquivados orquestrados, porque a gente vê a semelhança que fica a dança do inquérito, da delegacia para o fórum, do fórum para a delegacia. Só carimbos, só carimbos. O inquérito do meu filho é volumoso. Por quê? Porque eu ensinei para o Ministério Público os caminhos que eu queria que ele percorresse nas investigações que ele pedisse. E esses 3 eixos levam os policiais militares de Santos, 9 policiais que foi identificado, leva ao local do crime do meu filho. Ele cai em contradição. Eu luto fazendo as minhas próprias investigações, porque isso foi uma ordem do Ministério Público. As famílias façam as suas investigações. E quando a gente mostrava as investigações, não é considerada, porque eles dizem que as famílias e as mães usam do sistema emoção. Não é emoção. Eu não tenho diploma, mas o diploma da vida Deus me deu. E o que acontece? E ninguém me rasga. Então, a gente fizemos as investigações e a gente sabia que aquelas investigações que a gente fazia ia levar aos autores do crime do meu filho. E foi muito interessante que uma contradição que tem no inquérito, que me chamou muita atenção e cobrei do Ministério Público, que o policial que conduz o BO, ele reza no boletim de ocorrência do meu filho que foi chamado via Copom para atender a ocorrência de um homicídio. Quando ele volta a ser chamado, porque a mãe acusa que foi a polícia que matou, ele muda a versão dele. E o condutor do BO, é incrível, ele muda a versão dele, ele fala que foi chamado via Copom para atender uma ocorrência de um acidente de moto. Porque meu filho foi morto do lado da moto. O meu filho foi morto com um tiro em cada pulmão, um tiro no coração. Meu filho teve morte instantânea. E eles socorreram meu filho, entre aspas, porque era ordem naquela semana que não ficasse nenhum dos corpos sendo velado pela polícia ali, porque eles ficam velando, entendeu? Para poder, muitas vezes, até para a pessoa mesmo morrer de vez, como eles fazem quando socorrem, eles terminam de matar e já chegam no ponto-socorro mortos. Porque a gente tem várias denúncias sobre isso, tendo em vista o ônibus do Sérgio, eu não lembro o número do ônibus, aquele caso emblemático que os policiais levaram o sequestrador vivo e quando chegou no ponto-socorro, ele chegou morto, asfixiado. O Castelinho? É 174, né? Então, a gente vê a comparação. E os crimes de maio não foi diferente. Por quê? O Ministério Público, ele viu que as mães estavam certas. As mães pediam as investigações corretas. Eu pedi que fosse investigado o pátio. Porque o pátio, quando eu fui retirar a moto do meu filho do pátio, eu encontrei meio quilo de açúcar no tanque. Quem jogou? Se o Estado estava atribuindo esses crimes ao crime organizado, o PCC. O PCC pediu licença, dá licença, eu vou jogar açúcar dentro da moto daquele sujeito que eu matei.
Ninguém foi chamado para prestar depoimento, os funcionários do pátio. Outra coisa que foi visado no inquérito do meu filho, o percurso que os policiais fizeram, as 3 viaturas levam lá, ao local onde meu filho foi exterminado. A câmera de vídeo do posto de gasolina, onde o policial abordou ele a primeira vez e espancou, sumiu. O distrito passou 1 mês e 18 dias para poder retirá-la. Só foi retirá-la porque eu fui no seccional e exigi a retirada dessa câmera. Já estava apagada. E eles vêm, bem cinicamente, o delegado falando, infelizmente era câmera comercial e foi deletado vamos fazendo uma gravação uma em cima da outra com 2 dias e não pudemos recuperá-la. Então a gente vê que o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na época dos crimes de maio de 2006, ele alegou que o Copom estava quebrado, que o Copom estava em manutenção desde o dia 26 de abril de 2006. É mentira, porque o meu filho foi pesquisado 23 vezes, pesquisado o Copom, porque eles não acreditaram o que ele estava vendo, que meu filho não tinha passagem pela polícia. Essa era o perfil que foi dado para dar a bandeira branca para matar na época dos crimes de maio de 2006, que se matou muito mais do que na ditadura, porque na ditadura foi num período de 21 anos para se matar 473 pessoas, e em maio de 2006, no espaço de uma semana, foi uma semana. Depois foi, quando viram que a gente estava dando em cima, foi amenizando, porque sempre é as mães, viu, doutora Daniela? É sempre as mães que denunciam para poder ter um cessa ao extermínio, como o que está acontecendo na Baixada Santista. Na Baixada Santista, a gente vem com uma chacina orquestrada desde 2006, todo mês de abril. Aí a senhora fala de uma coincidência do 13. A gente tem uma coincidência em abril do 21. Porque aí nós pesquisamos o que significa 21 de abril, dia do policial. É nesse mês de abril, que os MCs que faz afronto com as letras deles estão sendo exterminados na Baixada Santista. E não foi diferente a semana passada, que o MC Primo foi assassinado, conhecido nacionalmente. Isso é uma vergonha, porque estão colocando em discussão por que esses MCs morrem. Porque o ano passado, em 2011, também Duda do Marapé foi assassinado após terminar um show no centro de Santos. Então, é uma pura coincidência? Não é. É do ano retrasado, em 2010, mas a gente vem mais depois de 2006, vem 2007, com uma chacina num bar, a qual esse bar eu colei a missa de 1 ano dos crimes de maio de 2006. À noite arrancaram o folder com o horário da missa e todo o percurso, que a gente ia fazer uma passeata pela primeira vez, que foi de 1 ano, e arrancaram esse folder. E à noite do dia seguinte, eles arrancaram de madrugada. Quando foi na noite do dia seguinte, nesse mesmo bar, eles fizeram uma chacina com 8 atingidos por balas, gritando. Eles vieram encapuçados e saudavam o PCC para poder confundir a população, que era o PCC que estava matando. Os delegados vieram, fizeram várias investigações e falaram: nós vamos dar uma resposta. Até hoje não tem resposta, porque o verdadeiro crime organizado está por detrás dos capuz, que é o Estado, infelizmente. E 2007 teve essa chacina com 5 mortos. E nada foi resolvido. Quando foi 2008, a gente tivemos 3 homicídios no mês de abril, mas teve os 3 homicídios. 2009 já mudaram a estratégia, porque as mães condenando os encapuçados, que era o Estado denunciando o tempo inteiro. Aí, em 2009, dia 1º de novembro,
balearam 16 pessoas no caminho entre Cubatão e Guarujá. E 3 sobreviveram e as 13 tiveram óbito. Uma grávida de 7 meses também morreu. E nenhum desses inquéritos foi para frente. Todos arquivados. O Ministério Público fala que é falta de prova, sem testemunha, mas quando tem testemunha, é perseguidas. As testemunhas são perseguidas, porque o Estado, ele pega o indivíduo, quando tem que ele está supostamente sendo acusado, o policial, ele coloca para fazer serviços administrativos, mas ele faz o serviço administrativo, ele não está preso, ele volta para casa. E nessa volta para casa é que eles ameaçam os familiares, eles ameaçam as testemunhas e os inquéritos acabam sendo arquivados por falta de testemunha, porque ninguém quer ser testemunha, até mesmo os próprios sobreviventes. Eles são ameaçados, como tem acontecido, e logo mais eu falo sobre um caso que está muito emblemático e muito bizarro que está acontecendo em Santos. Em 2010, mataram um policial militar em Guarujá, na cidade do Guarujá. Esse policial era turbulento. Ele entrava dentro da periferia, até carrinho de criança, com as crianças dentro, ele chutava. Falava assim, temos que exterminar. Ele entrava ele era audacioso, autoritário. Vamos exterminar, assim, tudo que a gente vê pela frente para não ser jogando charada para aquele carrinho que ele chutou, para não ser um futuro bandido. Aí o irmão dele, a comunidade souberam que o irmão dele estuprou uma criança, mataram esse irmão dele, enterraram, e ele invadiu a comunidade e saiu matando junto com um grupo de extermínio, que é muito forte na Baixada Santista, e milicianos também, ligados aos grupos de extermínio. Que temos que falar que a existência do grupo dos milicianos, sim, no estado de São Paulo, fortíssimo, principalmente quando abrangeram o tal bico da Polícia Militar. Eles fazem o bico e de noite, quando as lojas, os empreendimentos é fechado, ele sai, principalmente quando tem assalto, tem até algum furto, ele sai à caça desses meninos que fazem os pequenos furtos e vai e mata. Então a gente diz que esses grupos são milicianos, sim. E quando foi em 2010 que houve o CPM Rafael foi assassinado pelo irmão do rapaz que ele matou nessa intervenção que ele fez na comunidade, o irmão matou o policial, se vingou a morte do irmão. Aí saiu orquestrado, 26 mortes. Eles começaram a matar no Guarujá e só foram parar em São Vicente, onde teve várias mortes em São Vicente. Não lembro alguma, porque a gente vive nesse olho do furacão. A gente se perde até as contas de tantos homicídios que acontecem na Baixada Santista, mas fomos atrás dos familiares para vir para a luta, para denunciar, ajudar a denunciar, porque até então a mãe não acreditava que o filho dela foi morto porque era um negro e porque era uma periferia. E eles foram atacar a periferia aleatoriamente, porque eles matam aleatoriamente. Matou um policial, 10, 15 jovens, mesmo sem passagem pela polícia, eles matam. Porque quando eles saem orquestrados para matar, eles vão e eles matam, e eles não estão nem aí, porque eles têm um manto da impunidade, que é a farda e o Estado. E 22 policiais, quando nós denunciamos, 22 policiais foram presos. E alguns agentes de segurança privada ligados, que os donos da segurança privada são delegados e muitas vezes ligados à polícia, tanto militar como a civil, que contrata esses seguranças, e muitos deles são policiais, foram presos, mas logo em sequência ele fugiu. Eles fugiram, não, desculpe, eles foram soltos. E quem acabou fugindo foi quem denunciou. Como a gente tem
Vários que estão escondidos até o dia de hoje, porque denunciaram eles, reconheceram eles, os sobreviventes. Não bastando, porque a lista era de 50 pessoas, assim deu fantástico, a gente até não sabia. Mas nós barramos e eles ainda conseguiram matar 26 e não conseguiu concluir o resto, porque tinha uma lista com nome e local onde eles frequentavam. O que o grupo de extermínio diz numa matéria que ele fez, que a ponto de o jornalista ter que sair da Baixada Santista porque começou a ser jurado de morte. O grupo de extermínio, que era 2 PMs, ele fala... A gente só não sabe o nome porque não é ética das mães. É impressionar o jornalista a falar o nome dos policiais e também não é do nosso interesse. A gente cobra o Estado que tem obrigação de descobrir quem são seus agentes, já que eles não querem que a gente generalize que todos são, para nós, iguais. E o que acontece? O Estado ele foi omisso nos crimes de abril de 2010, porque eles soltaram e deixaram um preso. Não foi um só que matou. Não foi um só que matou o irmão, um dos irmãos do PM, Rafael. Não foi só ele que matou. Onde estão os outros? Porque era um grupo de 4, 5 dentro de carro, era sempre 2 motos com um garupa, e o garupa atirava. Então, essa é a característica do grupo de extermínio de miliciano que age na Baixada Santista, e muito forte. A gente ainda diz que está pior do que o Rio de Janeiro, porque a gente tem feito um trabalho no Rio de Janeiro e a gente vê que não é nada disso. Entendeu? Porque os milicianos estão presos, tem vários milicianos, tem mais de 700 pontos de miliciano, ou importaram de lá para o estado de São Paulo, ou São Paulo está importando para o lado de lá para o Rio de Janeiro e vice-versa. E quando foi agora, em 2011, depois desse massacre de 2010, em 2011, a gente estávamos comemorando uma atividade aqui na Câmara Municipal de Santos, e a gente, na fala das Mães de Maio, a gente estava nessa preocupação muito grande de o abril. O abril a gente vive blindada, as mães têm medo até de sair na rua. A gente vive em estado de sítio e nós estamos sitiadas. Desceu mais de 300 policiais do GOI, entendeu? Para poder tentar cessar os extermínios do jovem, que foi já calculado já em 13 pessoas, agora no mês de abril. E a população queimando ônibus, que quando a população queima ônibus, elas estão clamando que no crime não está por trás, não adianta atribuir para o tráfico que está mandando queimar ônibus, que é mentira, porque os familiares que morreram, as mães têm visão de quem são eles, porque a gente não tem o que passar a mão na cabeça de criminosos, a gente não tem como passar a mão, porque a gente só tem que dizer que os criminosos também são vítimas desse Estado que não investe em políticas sociais, é uma política de extermínio só que tem para a população e vice-versa. E em 2011, quando a gente chegamos na Baixada Santista, depois desse evento, a gente deparamos com 5 carros da rota. Nós ainda comentamos uma com a outra, era meia-noite. A gente tem assim uma certa reserva de não andar à noite, porque eu sei que eu sou uma mulher jurada para morrer, mas eu não tenho medo da morte, porque o bem maior me levaram. Eu só tento me reservar, porque a justiça do meu filho e dos outros filhos das nossas companheiras, ela não chegou ainda. Então, a luta é muito grande, a luta ainda tem. A gente não andamos nem 1%. Durante 6 anos de luta, a gente não andamos nem 1% dessa caminhada, que é uma caminhada muito longa para a justiça. E nesse dia que nós chegamos lá, a gente vimos um carro preto. Esse carro preto só foi visado o que estava acontecendo na Baixada Santista, porque o cônsul dos Estados Unidos, ele clamou que a população norte-americana não fosse para a Baixada Santista, porque estava tendo um extermínio e a população dos Estados Unidos podia ser um dos alvos, por causa do grupo de extermínio, porque a gente denunciamos que quem estava debaixo do capuz
era o Estado. Porque o crime organizado não precisa de capuz, ele tem a sua própria característica. Aí os prefeituados se levantaram. Não! Para defender o poder aquisitivo de cada município. Tanto do prefeituado, o prefeito de Santos, como a prefeita do Guarujá, como a prefeita de a Maria Antonieta do Guarujá, o João Paulo Tavares Papa, prefeito de Santos, e a Márcia Rosa do Guarujá, eles, depois da palavra deles, que não era para defender a população que estava sendo exterminada, mas sim para defender o poder aquisitivo do município, agregando os turistas, que é o que gasta, teve a primeira perca de um vereador na cidade de Cubatão. O vereador foi exterminado com mais de 15 tiros. A prefeita Antonieta, ela rapidinho, ela foi blindar o carro dela. Mas porque começou a ser atingido o poder. Enquanto estava sendo exterminada a população da periferia de Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande e adjacências, eles não via como um ser humano de preocupação de violência. Só vieram pedir ajuda ao governo do Estado com rotas. Que a semana que a rota desceu, depois que eles pediram ajuda, depois da morte do vereador, houve um aumento da resistência seguida de morte. Denunciado pela própria ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, que queria resposta, recolher a rota. A gente corremos atrás de algumas famílias da resistência seguida de morte. No começo, assim, nas primeiras semanas da morte, toda mãe, toda família que é enlutada, elas querem uma fala, elas querem alguém perto delas para dar uma esperança que aquele crime não vai ficar impune. Mas depois eles começam a ver a própria população falar: olha, cuidado, foi polícia que matou. Vai embora, não fala nada, não vai nessa. Há muito tempo se mata e ninguém faz nada. Não. Há muito tempo a gente sabe que o Brasil mata. O Brasil é o maior violador dos direitos humanos. Ele aceitou para a economia nacional o extermínio também. E o Brasil está entrando aí numa potência de economia, de riqueza. Mas eu acredito que a riqueza vem junto com a estatística da periferia exterminada. Porque é mais fácil exterminar, eliminar os pobres, de que tratar do assunto, investir em políticas sociais. Que é a carência da periferia. Eu acho que cada ato de corrupção que a gente vê sentada na televisão, vendo, ou então por noticiário, que a gente vê o desvio de verba da sociedade pobre, que é a maioria, aquilo corta o coração. Não é porque eu sou pobre, mas eu tenho ética, porque eu ensinei para os meus filhos: não roubarás. Que eu acho que é um alegado que eu vou levar, e eles também vão ter orgulho de ter uma mãe. Não roubarás. E se roubar para comer, não pode ser punido. Porque os poderosos roubam nossa maior riqueza, que é os seres humanos com direito a 5 coisas básicas: moradia digna, saúde, educação e a vida plena. Uma vida, e por último, a liberdade e justiça. E a gente temos que clamar isso. A liberdade, a gente não vivemos numa democracia das chacinas. Um Brasil democrático que se mata muito mais do que antes de que é gritado: acabou a ditadura, acabou. Não acabou, ela está camuflada, muito mais violenta no nosso tempo. Porque quando a gente vê no espaço de uma semana se mata mais de 600 pessoas... Porque primeiro fizeram a primeira pesquisa, o Conecta, deu
532. A Universidade de Harvard fez agora o ano passado, junto com as Mães de Maio e várias entidades do estado de São Paulo, e a Defensoria também, que é nossa parceira, constatou 600 pessoas, porque existe desaparecido. Porque o Estado, no começo da matança, ele estava enterrando os jovens em cova coletiva. Quando teve uma interferência do CONDEP, foi que barraram os enterros em cova coletiva. A gente tem desaparecido no movimento Mãe de Maio. Exigimos do governo do Estado de São Paulo, onde foram enterrados os corpos, porque se procura vítima da ditadura militar de 30, 40 anos atrás, como se estivesse procurando uma agulha no palheiro. Procure os crimes de maio, que é recente, porque existem famílias que estão procurando seus filhos, e nós exigimos. E não se toca nos direitos humanos no estado de São Paulo, não se toca. E no Brasil como um todo, não se toca nos crimes de maio. E a luta das Mães de Maio é de 6 anos para cá. E a gente vendo que cada vez é Mãe de Maio, Mãe de Janeiro, Mãe de Fevereiro, Mãe de Abril, mãe do ano inteiro. Sendo vítima, porque a verdadeira vítima é a mãe, é a mulher. Porque além dele matar os nossos filhos, eles matam uma família inteira. Não se tem uma pesquisa, não se tem uma inclusão dessas mulheres na violência contra mulheres. Que nós exigimos isso também, das políticas para as mulheres. Porque tem que fazer uma pesquisa para ver, provocamos, nós conseguimos agora com muito custo, porque nós somos mães, mulheres pobres da periferia, sem recurso algum, até para militar. Mas nós conseguimos uma clínica de psiquiatra que vai trabalhar junto com a Universidade Unisanta para tentar fazer uma pesquisa para ver o lado dessas famílias, que ninguém vê, ninguém enxerga. Que as mães vivem morrendo, os cadáveres ambulantes morrendo. Lentamente, quem mais mata é a impunidade. Porque é inaceitável. Mais de 600 pessoas e os inquéritos todos arquivados. E a gente não entendia, porque nós demos os caminhos das investigações. Os Ministérios Públicos, clamamos para o Ministério Público. Vocês têm que ter um órgão para vocês fazerem as suas próprias investigações, que nós aceitamos que o Ministério Público cobre da Polícia Civil prova probatória para eles mesmos. Isso é inaceitável. Jamais. Eu clamei para o Procurador-Geral do Estado. A gente não aceita, as Mães de Maio não aceitam o que foi arquivado. Vamos fazer uma pesquisa, vamos voltar para tentar desarquivar. Queremos o desarquivamento desses crimes. Esses crimes não foram investigados. A Ana Paula, a grávida de 9 meses, o inquérito dela foi o primeiro a ser arquivado, no mesmo ano de 2006. Quando a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que o doutor Mafezoli é o nosso defensor, entendeu? A gente temos a honra de ter o doutor Mafezoli como nosso defensor, doutor Daniela, e ter uma honra de ter uma defensoria exemplar. Pena que o governo não dá perna para ela dar direito aos pobres ter justiça, porque eles são enganjadíssimos, os nossos defensores, mas o governo ainda dá um quadro muito enxuto para poder o pobre ter a justiça plena. E doutor Mafezoli começou, a gente primeiro foi doutor Felipe. Aí nós passamos pela mão de vários defensores, que geralmente acontece isso. Um defensor está aqui cuidando do caso, daqui a pouco ele já está em outro setor, e aquele caso já vai para a mão de outro defensor, e outro defensor, e por aí vai. Então, muitas vezes são prejudicados, sim. A gente fala que são prejudicados pela essa dança de cadeiras, entendeu? Porque eles tentam se dobrar, de fazer um defensor, tenta se transformar em 1000, porque a demanda é muito grande. Mas o nosso defensor, doutor Felipe, no começo, ele pediu a cópia do inquérito no Ministério Público. E ele não recebeu. O que está acontecendo, a Defensoria, ela não consegue ter acesso nas partes dos inquéritos no começo para acompanhar. E a gente tem que denunciar isso, gente. É um absurdo o que está acontecendo. Porque em 2010, a Defensoria não conseguiu, até agora, o doutor Mafezoli não consegue ter subsídio pelo inquérito dos crimes de abril de 2010, dos 26 jovens que foram assassinados.
E quando ele pediu de 2006, o nosso defensor, Felipe, ele recebeu uma canseira, porque é assim que eles fazem, e depois ele foi, o Ministério Público reclamou para ele por que ele deu as cópias para os familiares, que foi onde que eu vi. Vários, eu sei entender, não tenho diploma, não, jamais sou advogado, mas a gente vai aprendendo com o passar do tempo, que eu pontuei o que estava errado. Quem pontuou fui eu. O que estava errado. Jamais ia aceitar uma contradição de policiais. Por isso que nós pleiteamos a federalização. Porque já que o Estado não teve competência do que nós estamos clamando, a gente pediu uma transferência de incompetência e está sendo negado. Eu acredito que seja um corporativismo, porque é inaceitável colocar virar a folha, como diz a doutora Daniela, de um passado que para nós é presente 24 horas por dia. Um passado que para nós é um passado não resolvido, desde a ditadura militar, que quando se não abre o arquivo da ditadura militar, para a gente saber que os mesmos... Bom, a gente não vamos ter surpresa. Eu não acredito que eu vou ter surpresa como mãe de vítima de 2006, da democracia, que é os mesmos agós. Porque o modo de tratamento de policiais é o tratamento que se dava no tempo da ditadura. A ditadura dizem que acabou, mas não avisaram para a polícia que a ditadura acabou. Então, eu tive agora no final de semana, no Rio de Janeiro, num congresso, a qual o Rio Grande do Sul está bem adiantado. Os policiais, eles saem na rua com os movimentos sociais clamando pelo direito à greve. E eles têm uma tática de jogar até de longe. E ele teve falando spray de pimenta para poder o subordinado dele ver que ele está atuando nas manifestações, para poder ele não ser oprimido dentro dos quartéis. E a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, ela clama para a gente trazer esse modelo para cá do desmilitarismo da polícia. Para acabar com o coronelismo. Porque a gente vai ter uma polícia menos letal o dia que a gente acabar com o coronelismo dentro das instituições e ser uma polícia só. E isso está no PNDH 3, porque eu estava em Brasília votando a favor. A proposta do fim do auto de resistência, essa bandeira branca para matar, saiu da Baixada Santista. Era uma proposta das Mães de Maio que nós saímos em busca de defender essa barbárie da mentira que é pregada dentro das instituições policiais. Por quê? Porque eles matam e colocam resistência seguida de morte para não ser investigado. Ele se defendeu. A vítima passa a ser réu e o réu passa a ser vítima. E a gente sabe que funciona assim. Porque a gente tem resistência seguida de morte que o rapaz, a vítima, com tiro na mão, na palma da mão, se defendendo. Como é que uma pessoa com resistência seguida de morte tem tiro na palma da mão, tiro na nuca? Como a doutora falando que tem um tiro de uma resistência seguida de morte no peito, na testa. Foi a queima-roupa do palhaço. E os laudos é tudo maquiado. A gente tem denúncia que foi feita na própria Assembleia Legislativa de São Paulo, das peritas, os peritos criminais, denunciando que até os exames cadavéricos eles interferem, só põem o que eles querem. Os exames cadavéricos. Por que eu sei que o exame cadavérico, o que essa perita falou, eu sou prova probatória. Porque quando mataram o pai dos meus filhos, eu fui no ML. O ML tinha feito necrópsia. E tinha sido uma versão totalmente bem estranha. Eu falei, eu exijo autópsia. O laudo veio como ele tinha tido uma overdose. E depois, quando eu fiz um enfrentamento dentro do ML, foi totalmente diferente o exame cadavérico dele.
Deu traumatismo craniano e fratura exposta no braço direito. Não houve overdose. Então, a gente vê por aí. Né, o caso do meu filho, o exame cadavérico do meu filho. Meu filho morreu com 5 tiros. E um dos tiros ficou alojado na espinha cervical. Meu filho foi enterrado com um projeto que o ML disse que quebrou o instrumento. Meu filho estava morto. Serrasse ele para tirar o projeto. Era a prova probatória da onde saiu aquele projeto. E ele foi enterrado com esse projeto. Então, a gente vê a falha. Mães que aprendeu a lidar com essa situação da mentira. Enquanto a gente não... A gente fala assim que enquanto não se lavarem as próprias feridas, a gente continua assistindo às mortes e muitas vezes parabenizando, como foi os crimes de maio, que a polícia matou e a sociedade aplaudiu com a Copa do Mundo de 2006 e até o dia de hoje. Muita gente no estado de São Paulo, como na própria nossa região, não sabe o que é os crimes de maio, nem quem são as mães de maio, porque são pobres, da periferia e talvez invisível. Muito obrigado.